Fala, enfermeiros! No vídeo de hoje você vai aprender a técnica da passagem de sonda, alguns cuidados da enfermagem e vou te ensinar a ter um olhar clínico sobre a passagem de sonda vesical de demora. Beleza, galera? Se você está chegando agora, se inscreve no nosso canal e deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula sobre sondagem vesical. Primeiramente, a gente tem que entender um pouco da fisiologia da urina, certo? Você tem que ter em mente o sistema excretor todo na sua cabeça, a anatomia, a fisiologia, tudo. E você tem que entender que a bexiga, ela suporta um volume de 600 a 1000 ml. Esse é o volume máximo da bexiga. Mas o reflexo da urina ele é estimulado com uma quantidade muito menor de volume. Ou seja, você sente vontade de fazer xixi de 150 a 200 ml. Quando a sua bexiga tem 150 a 200 ml, você já sente a vontade de fazer xixi, certo? E aí essa vontade de fazer xixi aparece a cada 2 ou a cada 4 horas. Vai depender de vários fatores que nós vamos discutir já já. Bom, quando o paciente não consegue urinar por conta própria, ele tem algum problema, pode ser uma lesão medular, né, ali na região sacral, ele perde o reflexo da urina, ele não sente aquela sensação de fazer xixi, então ele acaba fazendo sem perceber. Ou então pode acontecer uma incontinência urinária por transbordamento. A bexiga fica tão cheia, o paciente não sente a vontade de urinar, a bexiga fica tão cheia que a pressão dentro da bexiga ultrapassa a pressão do esfíncter. Tem essa incontinência por transbordamento. E existem alguns fatores que vão influenciar na micção, como por exemplo, condições de doenças como diabetes mellitus influencia num padrão miccional, doenças como esclerose múltipla também vai alterar o padrão miccional. Se o paciente tem alguma obstrução no canal uretral, também acaba alterando o padrão miccional. E também pacientes com hipertrofia prostática, né? Ele acaba obstruindo ali o canal da uretra e não consegue também fazer xixi. Beleza, galera? Outro fator que vai influenciar bastante no padrão miccional são os fatores socioculturais. Existem lugares que as pessoas conseguem fazer xixi no meio ao público. Por exemplo, na França tem banheiros públicos. A pessoa vai lá e consegue fazer xixi. Só que existem lugares que as pessoas não conseguem fazer xixi em banheiros públicos, é só em banheiros privados, dentro de casa, estabelecimento e tudo mais. Né? Então esses fatores socioculturais também exercem uma influência. Outra questão bastante importante é a questão psicológica. O paciente, quando ele está nervoso, o paciente quando está ansioso, também pode alterar o padrão miccional do paciente. E não podemos esquecer aqui do fator mais importante, que é a ingesta hídrica. Se o paciente bebe muita água e se ele tiver tudo certo no corpo dele, teoricamente ele vai urinar mais. Mas se o paciente beber pouca água, ele vai urinar menos. Então a ingesta hídrica também tem essa influência no padrão miccional. Outro fator importante é relacionado ao processo cirúrgico. O paciente que é submetido a processo cirúrgico, muito provavelmente ele vai precisar de sonda para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e fazer um balanço hídrico eficaz. Além disso, outro fator relacionado que vai influenciar no padrão miccional são fármacos. Se a gente for pensar medicamentos antipertensivos, como diuréticos, eles acabam fazendo com que o paciente urine mais. Por isso que esses medicamentos eles são ingeridos durante o dia para evitar que essas pessoas acordem durante a noite para fazer xixi, né, que aumenta o risco de queda. Outra questão importante é na questão da avaliação da urina. O primeiro passo para eu avaliar a urina é eu avaliar a ingesta hídrica. Na verdade, a urina é um reflexo da ingesta hídrica do paciente. A coloração, a transparência, o odor vai ser muito influenciado pela quantidade de água que o paciente ingere, certo? Então, a cor da urina, ela passa ali mais ou menos transparente, né? Meio âmbar, dessa cor. Porém, se ela estiver muito amarelada, significa que ela está muito concentrada. Então, o paciente está bebendo pouca água. Ou então, se tiver sangramento, essa urina vai estar um pouco mais avermelhada. E também, alguns fármacos podem causar alteração da urina e a urina ficar amarela, como é o caso da fenazopiridina. No caso das transparências, é para a urina ser levemente transparente, mas algumas doenças renais deixam a urina um pouco turva. Beleza? E o odor, né? Todo mundo sabe que a urina ela tem um odor característico, porém, quando ela está muito concentrada, esse odor fica mais forte. Então, quanto mais concentrada a urina for, mais forte é o odor. Olha aí.
Até rimou. Quanto mais concentrada a urina for, mais forte é o odor. E você pode fazer alguns estímulos físicos para estimular a urina, como é o caso, por exemplo, você pode abrir uma torneira, o som da torneira aberta estimula o reflexo da urina. Dito tudo isso, então vamos lá. Quando o paciente não consegue fazer xixi, não consegue urinar, tem algum problema, tem uma incontinência, a gente vai passar uma sonda. Imagina que é uma mangueirinha que a gente vai passar através do meato uretral até a bexiga para drenar a urina, certo? E aí temos dois tipos de sonda. Temos a sonda de alívio e a sonda de demora. A sondagem de alívio e a sondagem de demora. A sondagem de alívio, ela é usada frequentemente. A bexiga está cheia, o paciente percebe que a bexiga está cheia, ele coloca a sonda e o paciente faz xixi através da própria sonda e aí retira a sonda. E aí esse procedimento pode ser feito várias vezes por dia, uma técnica limpa, certo? Porém, quanto mais vezes ela for utilizada, maior é a chance de ter uma infecção urinária. Já o cateterismo de demora, ela fica por vários dias, pode ficar até 15 dias se não tiver obstruído, se não tiver nenhuma complicação, certo? Coloca uma vez e aí a sonda vai drenando o líquido urinário normalmente, naturalmente, automaticamente. E a sonda de demora pode ter de dois tipos, uma que tem 3 vias e outra de 2 vias, certo? Vai depender da indicação clínica do paciente. Mas vamos lá, vamos agora aprender como é que passa uma sonda vesical de demora. Vamos lá. Primeiro, quanto aos materiais. Quais são os materiais que a gente vai precisar? Muito bem, o primeiro material que a gente vai precisar é uma seringa de 20 ml. Essa seringa de 20 ml vai ser para insuflar o balonete da sonda, certo? A gente vai aspirar, então para aspirar vamos precisar de quê? Vamos precisar de uma agulha 40x12 para aspirar a água destilada. Vamos precisar do kit estéreo, que contém uma bandejazinha, uma cuba-rim, a cúpula vai servir para a gente colocar a solução para fazer a asepsia, o campo fenestrado e uma pinça. A pinça vai ser para fazer a higienização da região perianal. Vamos precisar da sonda de Foley. A sonda de Foley é a sonda que vamos passar no paciente. Ela pode ser, como eu falei, de 2 vias ou de 3 vias. E o tamanho dela vai depender da idade do paciente e do sexo. Vamos precisar do saco coletor. O saco coletor vai ser acoplado à sonda de Foley e é onde vai ficar armazenado a urina. Depois apenas esvazia o saco coletor. Vamos precisar de 2 ampolas de água destilada. Essa água destilada é de 10 ml. Então vamos precisar de 2 para insuflar o balonete da sonda, certo? A solução de limpeza que a gente pode utilizar pode ser tanto iodo povidina ou então clorexidina. A gente pode optar por uma ou pela outra. Vamos precisar, no caso de homens, apenas de homens, uma seringa de 5 ml que vai ser para a gente colocar a xilocaína dentro da seringa, para colocar dentro do meato uretral para dilatar, anestesiar e lubrificar a passagem da sonda. Vamos precisar de luva estéreo e a xilocaína, que ela vai servir como lubrificante e anestésico local, certo? Então, quanto ao preparo, a gente deve explicar para o paciente por que a gente vai passar umas sondas, por que aquela sonda é indicada para ele, explicar. Se o paciente tiver consciente, explica para ele, se não tiver, explica para o acompanhante, certo? Outra coisa muito importante é a gente garantir a privacidade do paciente. Por quê? Ora, é um procedimento invasivo, né? Eu vou expor uma região íntima do paciente. Então é importante garantir um ambiente privado. Então, outra questão importante é ajudar no posicionamento do paciente. No caso, as mulheres vão ficar com as pernas numa posição quase que ginecológica, com as pernas abertas. O homem fica com posição de cúbito dorsal. Outra questão importante é que vamos evitar expor áreas desnecessárias. A gente expõe apenas a região íntima, que é aqui vamos passar a sonda. Nada mais do que isso, certo? Para evitar constrangimentos ao paciente. Então vamos lá. Quanto à técnica, todo o material eu vou abrir de forma estéreo, não posso contaminar, porque esse é um procedimento estéreo. Então, existe uma técnica correta para abrir o material. A gente vai abrir o material e jogar sobre a mesa, sobre o campo estéreo, a técnica correta. Então, primeiro a gente abre o kit, certo? Jogando todas as abinhas para fora, deixando a mesa estéreo, né? Porque veio com o campo estéreo, então aquele pano por dentro ele vai estar estéreo. Então a gente pega todo o material e abre. A gente abre ele para fora e joga dentro do campo estéreo, porque ali está estéreo. A minha mão não está estéreo, certo? Depois de fazer tudo isso, colocar os materiais sobre a mesa estéreo, nós vamos calçar a luva estéreo. E aí tem a técnica correta para a calçagem da luva estéreo. Depois disso a gente vai colocar o campo fenestrado no paciente.
Lembrando que aqui as referências é da Potter, certo? E algumas coisas podem variar de referência para referência, mas eu peguei o Fundamentos de Enfermagem da Potter, uma das maiores referências da enfermagem. Depois disso a gente vai aspirar, a gente já com luva estéril, a gente coloca a seringa na agulha e a gente vai, com a ajuda de uma pessoa, você pede a ajuda de uma pessoa para segurar a água destilada e você vai aspirar a água destilada, certo? A quantidade vai depender do fabricante da sonda, certo? É mais em torno de 5 a 15 ml. No caso de homens, você vai pegar a seringa de 5 ml, abrir, vai pedir para alguém espremer a xilocaína dentro da seringa, certo? Você tira o êmbolo da seringa, tampa a parte onde seria colocado a agulha, tampa aquela parte e preenche de xilocaína, certo? Depois é só fechar com o êmbolo. No caso das mulheres não precisa, no caso das mulheres a gente vai lubrificar diretamente na sonda. A gente vai pegar a cúpula e vai colocar a solução antisséptica dentro dela. No caso pode ser iodo ou clorexidina. A gente vai pegar os pacotes de gás, vai fazer uns conchinhos, certo? E vai colocar na solução antisséptica. Isso para fazer a antisepsia do local. Então aqui, como você pode ver, tem a cúpula, que ele vai usar gases. Essa aqui é a sonda de Foley de 2 vias, tá certo? Na ponta dessa sonda tem um balonete onde a gente vai insuflar. Essa via aqui é onde vai ser preso o saco coletor. E essa outra via aqui é onde é a via onde a gente vai acoplar a seringa de 20 ml para insuflar o balonete. O balonete ele é insuflado para ele ficar preso e não sair da bexiga, certo? Então aqui todo o material. Então a gente vai fazer a higienização das mãos. Como é que a gente faz isso? Com a mão não dominante você vai abrir os grandes lábios do paciente e expor o meato uretral. Com a mão dominante você vai pegar a pinça com as gases que estão embebidas com solução antisséptica e vai passar do clitóris em direção ao ânus, fazer esse movimento. Lembrando, passou uma vez, gira, passou de novo, despreza. Pega outra, passa uma vez, gira, passa de novo, despreza. Isso nos dois lados e no meio, certo? Observa aqui na imagem. Eu vou passar a gás bebida com solução antisséptica de um lado 3 vezes, do outro 3 vezes e no meio. Lembrando que no meato uretral é importante eu pegar e fazer movimento de rotação, certo? E aí para fazer essa higienização e deixar o campo estéril. A higienização masculina ela é da mesma forma, só que diferente, né? Porque, enfim, o homem tem um brinquedo que a mulher não tem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retrair o prepúcio do paciente. Lembre-se que depois de passar a sonda, você vai deixar o prepúcio no local correto, como estava antes. Então, você vai segurar no corpo do paciente e com a mão dominante da mesma forma, com a pinça e com os gases, você vai fazer movimentos do meato uretral em direção à base, movimentos rotatórios, certo? Vamos como a gente vai acompanhar aqui na imagem. A gente segura o corpo do paciente com movimentos de rotação, a gente vai higienizar do meato uretral até a base do pênis. Beleza, galera? Então, como é que a gente vai inserir a sonda? No sexo feminino, a gente vai pedir para algum ajudante colocar a sonda, pode ser na sua luva, que está estéril, colocar aqui sem encostar, e aí você passa a sonda na luva, ou então você pode pedir para ele colocar numa gase, você pega uma gase, o seu ajudante coloca na gase e você lubrifica a sonda. Você vai afastar os lábios e vai inserir a sonda lentamente, aí você vai perceber que vai vir um retorno de urina. Nesse ponto você não pode parar, você tem que inserir a sonda toda, insuflar o balão. Depois de insuflar o balão, você vai retrair um pouquinho a sonda e vai perceber que ela não vem mais. Então, ótimo, ela está no local certo. Como você pode ver aqui, ó, você vai afastar os grandes e os pequenos lábios e inserir a sonda. Lembrando, o meato uretral é um pouco difícil de encontrar nas mulheres, mas ele fica logo acima do meato vaginal e do clitóris, certo? No homem, como é que a gente vai fazer? A gente vai segurar o corpo do pênis e a gente vai aplicar a seringa de xilocaína, aquela seringa de 5 ml, porque isso vai dilatar o meato uretral e já acaba anestesiando um pouco mais a região. E aí depois de feito isso, você insere a sonda no paciente, a sonda todinha, e é normal vir um retorno da urina. Aí você insere toda até a bifurcação ou a trifurcação, insufla o balonete e retrai um pouquinho, certo? Então, como está aqui, a gente vai segurar o corpo do pênis e vai inserir a sonda. A sonda vai ser inserida até aqui, a gente vai insuflar o balão enche, certo? E quando você puxar, ele não vai sair. A fixação. Na mulher, a gente vai fixar na parte interna da coxa e nos homens na região
inferior do abdômen. Beleza, galera? Se esse vídeo foi útil para você e ajudou nos seus estudos, se inscreve no nosso canal e deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Eu sou Ivo Salles e esse foi mais uma aula sobre sondagem vesical. Valeu!